Bom, então vamos para a nossa primeira videoaula, que é sobre média, moda e mediana, que são medidas de tendência central. Primeiramente, nós vamos ver como calcular moda, média e mediana para tabelas discretas, porque sim, tem diferença quando você vai calcular média, moda e mediana para tabelas discretas e para tabelas contínuas. Para tabelas discretas é bem mais fácil, mas o mais cobrado é para tabelas contínuas, né? Infelizmente. Então, para quem não lembra, tabelas discretas é quando o número total de elementos é menor que 21. Né? Menor que 21. Então, para tabelas discretas, terá que colocar na tabela XI, FI e frequência acumulada, que é a FAQ. Então, o que é o XI? O XI na tabela discreta são os próprios elementos. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Olha, XI são os próprios elementos, tá vendo aqui, ó? 1, 3, 4, 5, 6. Que estão todos eles aqui também, ó. 1, 3, 4, 5, 6. Então, XI são os próprios elementos da tabela. E FI são quantas vezes o XI aparece, a frequência com que o XI aparece. Esse é o FI. Então, por exemplo, aqui foi dado o rol, né? E nós colocamos esse rol aqui na tabela do XI, porque na tabela discreta, o XI são os próprios elementos. E aqui o FI é quantas vezes esses elementos aparecem. Desconsiderem aqui, tá? Repara não, eu fiz umas gambiarra aqui, tive que passar corretivo, mas é isso mesmo. Aí a média é dada por essa fórmula aqui, mas só quando a tabela for discreta. Não sei se é só, né? Mas vamos ver. A média é isso aqui. É o somatório, esse símbolozinho significa somatório, tá? De FI vezes XI dividido por N, que é o número total de elementos. Então, e a moda é o número que mais se repete. A moda ele é dado por um número da tabela do XI, de maior frequência. Então, por exemplo, a média você calcula por essa fórmula aí, e a moda, por exemplo. A moda é um número do XI, mas o número do XI que tem maior FI. Então, qual que é a moda no caso? 3. Essa é a moda. O 3 é a moda. A moda é o número do XI, no qual ele aparece 4 vezes, mais do que todos. Ó, o 1 aparece uma vez, o 4 aparece uma vez, o 5 uma vez, o 6 2 vezes. Se não tivesse o 3 nem o 6, a moda seria 1, 4 e 5, porque todos eles aparecem com a mesma frequência, né? Mas eu acho que ela não vai dar assim não, tá? Ó. E temos também a mediana, né? A mediana, primeiro, para você achar, você tem que fazer o rol e depois fazer tudo isso que está escrito aí, que é difícil de explicar sem fazer um exemplo primeiro. Você provavelmente não precisa usar fórmula para mediana quando a tabela for discreta, a menos que você queira determinar a posição da mediana, mas nem assim você precisa usar fórmula quando a tabela for discreta, só quando a tabela for contínua. Vou explicar agora por um exemplo por quê. Tá? Ó, um exemplo 1. No exemplo a seguir, a tabela é discreta, pois n é menor que 21. E no exemplo a seguir, n é par, porque também fará diferença se o n for par e se o n for ímpar. Lembrando que o n é o número total de elementos, né? Que são os números que são dados. Então, ó, dados elementos 6, 3, 4, 1, 3, 3, 3, 6 e 5. Defina a moda, média e mediana e também a posição da mediana. Primeiramente, né, ele quer a moda. Então, vamos fazer a moda. A primeira coisa a fazer
é montar o rol. Ou seja, colocar os elementos em ordem crescente. Então, esses aqui são os números, ó. Nós vamos colocar esses números em ordem crescente. Tá. Nós fazemos isso daqui primeiro, entendeu? Depois, ó, primeira coisa, antes de calcular a moda, média e mediana, a gente faz a tabela primeiro. E para fazer a tabela, primeiro a gente tem que montar o rol. Aqui está montado o nosso rol, né? Depois de montar o rol, é só montar a tabela. E a tabela discreta, ela terá XI, FI, FI vezes XI e FAC. Só isso, tá? Se fosse contínua, teria mais coisas. Mas agora nós estamos trabalhando com tabela discreta. Então, por exemplo, olha só. Nós vamos montar a nossa tabela a partir desses números que foram dados no exercício e desse rol que foi montado com aqueles números dali, tá? Então, é o seguinte. Você pega esses números aqui e coloca no XI. Porque na tabela discreta, o XI são simplesmente os números que você tem aqui no exercício. XI é simplesmente isso. Na tabela discreta são os próprios números, os próprios dados que você tem. Só que você não escreve no XI os números mais de uma vez, né? Você não coloca na tabela o 3 mais de uma vez, tá vendo aqui, por exemplo? Não coloca também o 6 mais de uma vez, igual tá aparecendo aqui, ó. Você coloca cada número uma vez só, no XI. Porque você vai falar quantas vezes eles aparecem no FI, porque o FI é a frequência do XI, né? São quantas vezes os números do XI aparecem, sendo que XI são os próprios números. Então, você coloca aqui, né? Pega os números do rol e coloca aqui no XI, em ordem crescente, né? Como foi dado no rol. E aqui, o número 1 aparece uma vez, o número 3 aparece 4 vezes, o número 4 aparece uma vez, o número 5 aparece uma vez e o número 6 aparece 2 vezes. Aí aqui você faz o FI vezes XI, que você vai multiplicar esses valores. 1 vezes 1, 1, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 1, 4, 5 vezes 1, 5, 6 vezes 2, 12. E a frequência acumulada, se você esqueceu, você faz o seguinte. Você faz a FAC com base no FI. Você tem aqui o FI, né? Que você fez. Com base no XI, de quantas vezes o número aparece. Então, na FAC, você repete o primeiro número do FI. Tá vendo? Aqui o FI é 1. O primeiro aqui, então, vai ser 1 também. Aí, o número seguinte da FAC vai ser 1, que é o primeiro número daqui, né? Somado com o próximo número do FI, que é 4, e no caso vai dar 5. Então, você repete o primeiro número e soma com o de baixo do FI. Então, repete 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. E é isso aí. Aqui embaixo, você tem que colocar o somatório, tá? Que é esse símbolozinho aqui, que é você somar todos os valores da tabela e colocar aqui embaixo. O somatório do XI deu 19, do FI deu 9, do FI-XI deu 34 e da FAC você não precisa colocar, que já está somado, né? Já que é a frequência acumulada. Você não coloca o somatório total na tabela da FAC, não. Então, nós já montamos o rol, já montamos a nossa tabela. Agora, nós vamos saber qual que é a moda. Eu já até disse qual que é a moda, né? A moda se faz observando qual elemento de XI que tem o maior FI, né? Que possui o maior FI. Qual elemento de XI que possui maior FI? É o 3. O 3 aparece 4 vezes. Olha lá no rol pra você ver. O 3 aparece 4 vezes. Então, o 3 é a moda. A moda, gente, é
é da tabela do XI, tá? Não é o FI, não. Não é o 4 que é a moda, é o 3. Porque o 3 aparece 4 vezes. O 3 é o elemento, tá? Então, a moda é 3. Aí, para achar a média agora, você vai usar a fórmula somatório de FI vezes XI sobre N. Lembre-se que N é o número total de elementos, que é só contar quantos números tem no rol, né? No rol e também aqui, né? No início do exercício, não precisa nem montar o rol para contar, para saber o N. Isso é muito fácil, né? Achar o N, é só contar. No caso aqui, qual que é o N? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 elementos, então o N é 9. E qual que é o somatório de FI e XI? Tem que olhar lá na tabela. O somatório de FI e XI tá aqui, ó. É 19. Então, a média é o quê? A média é 19 sobre 9. Que a média é representada por isso aqui. A média é 19 sobre 9, que dá 2,1. Agora, vamos achar a mediana. A primeira coisa é, pra você achar a mediana, você tem que colocar os números em ordem crescente. Então, você tem que fazer o rol. Então, você escreve seu rol aqui, né? E vamos fazer o seguinte. Você colocou o rol aqui. E como o nosso N é ímpar, a mediana depende, tá? Se o N é ímpar ou se o N é par. Como aqui no exercício o N é ímpar, aí a mediana, então, vai ser o número do meio, ó. Presta atenção. Você tampa assim, ó. Vem aqui, aqui, aqui. Qual que ficou no meio? O 3. Então, é só riscando o número de cada, ó. Risca esse aqui, depois esse aqui, ó. Depois vai riscando um de cada lado, tá vendo? O que sobrar no meio é a mediana. Entendeu? Mediana, porque fica no meio. Logo, a mediana é o número 3. É muito fácil. Isso para quando o N for ímpar, né? Porque se o N fosse par, vamos supor que ia ter outro número aqui, né? Vamos supor que a gente tivesse 10 elementos e tivesse outro número aqui. Vamos supor que é 4 também. Aí, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar 3 mais 4 e ia dividir por 2. Mas isso nós vamos ver depois, tá? Então, como que a gente acha a mediana quando o N for ímpar? Vai riscando um de cada lado. Um de cada lado. Um de cada lado. Um de cada lado é o que sobrar no meio, entendeu? É só isso, é muito fácil. E para saber a posição da mediana, você pode usar a fórmula doida lá que a Edivana deu, ou simplesmente contar aqui, né? A mediana ocupa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Entendeu? A mediana ocupa o quinto lugar. É o quinto elemento. Para provar também, você também pode fazer a fórmula, que é N mais 1 dividido por 2. O N é 9, se soma com 1, divide por 2, 10 sobre 2, quer dizer, sobra 5, a mediana é o quinto lugar. Agora vamos fazer outro exemplo, onde o N é par. Dados elementos 10, 7, 8 e 8. Primeira coisa, montar o rol. O rol, né? Colocar em números crescentes, 7, 8, 8 e 10. N, nós temos 4 números, viu? E vamos montar a tabela. XI é quem? XI são os próprios elementos. Que então, se coloca o 7, o 8 e o 10. Entendeu? XI são os elementos. Quantas vezes o 7 aparece? 1. Fazer agora o FI, tá? Quantas vezes o 8 aparece? 2 vezes. E o 10 aparece uma vez. Para fazer o FI e XI, você multiplica esses valores. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 2, 16. 10 vezes 1, 10. E a frequência acumulada, você repete o primeiro número do FI. O FI é 1, então o primeiro aqui é 1 também. 1 mais 2, 3. E 3 mais 1, 4. E aqui você põe o somatório. Você soma todos esses valores,
7 mais 8 dá 10. 7 mais 8 mais 10, 25. 1 mais 2 mais 1, 4. 7, 16 e 10, 33. E da faca você não precisa fazer. Qual que é a moda? A moda é o número 8. Porque ele aparece 2 vezes. Tá vendo aqui na frequência dele? Você olha no FI, quantas vezes ele mais aparece. Qual o número que tem maior FI? É o 8. Então, o 8 é a moda. A média é essa fórmula aqui. Somatório de FI e XI dá 33, não é? E o N é 4, não é? Ó? O N é 4. Conta esses números aí e dá 4. Ou seja, 33 dividido por 4 é a média, dá 8,25. Essa é a média. E nós também fizemos a moda, agora vamos fazer a mediana. Olha, agora o N é par. Após fazer o rol, somos 2 números do meio e o divide por 2. Então, você vê aqui, risquei esse aqui, esse, e sobrou esses 2 aqui no meio. Quem é a mediana, então? A mediana é a soma desses números dividido por 2. Então, a mediana para quando N for par vai ser os números do meio, os 2 do meio, né, que é 8 e 8, dividido por 2, que é igual a 8. Entendeu? Então, a mediana é 8. E aqui você pode usar a fórmula de saber a posição para quando o N for par, ou simplesmente contar, né? Mas no caso aqui, você vai ter que usar a fórmula. Por quê? Porque a mediana, aqui, ó, pra você contar, você sabe que a mediana não ocupa o primeiro lugar, porque o primeiro é 7. Então, a mediana ocupa o segundo ou terceiro lugar. Pra você saber se a mediana ocupa o segundo ou terceiro lugar, você usa essa fórmula aqui. Porque os dois são iguais, né? Como você vai saber qual dos 8 que é a mediana? Você faz N sobre 2 mais 1. O N é 4 sobre 2. E o mais 1 pra lá, né? 4 dividido por 2, 2. Mais 1, 3. Então, é esse terceiro 8 aqui. Então, a mediana ocupa o terceiro lugar. A oposição, né? Isso para quando for par, tá? A fórmula de quando N é par é diferente da fórmula de quando N é ímpar, ó. Essa aqui é a fórmula de N par. Essa aqui era a fórmula de N ímpar, entendeu? Tem diferença. Ó. Acabou a nossa primeira videoaula, né? Na próxima videoaula teremos a tabela contínua.